Boa noite, galera, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o caju, tá certo? Esse caju aqui, ele tem folhinhas dobradas, ele tem florzinhas e nós vamos fazer um fundo. Para a pintura toda, eu escolhi o verde oliva, o siena natural, o branco, verde oliva, amarelo ouro, amarelo limão, vermelho, o púrpura e o cinza lunar. Sendo que essas três cores vão para o fundo e para a folha, essas cores aqui vão para o caju e o cinza ou o azul vocês podem usar para as flores, ok? Então vamos lá. Para a pintura do fundo, vocês já sabem que o fundo é sempre a sombra do trabalho que está em cima sobre o que está embaixo. Então, nós vamos precisar de um pouquinho de siena natural. E vocês fazem assim, gente, passam na mão, que é um pouquinho perigoso se vocês não cuidar e colocar a mão no pano, tá certo? Vocês podem também usar um pratinho. E vocês tiram o excesso na mão e vocês vão passando devagarinho, puxando para fora. Saibam que sempre o que tá no meinho tem mais sombra do que o que tá por fora. É quando duas coisas estão perto, elas fazem sombra. Vou pegar um pouquinho de siena natural, de verde oliva. Já peguei o siena natural. E eu vou passar um pouquinho fazendo esse esfumado aqui. Por que eu faço esse esfumado? Porque ela é como uma fumacinha, que ela vai sumindo. A gente sabe onde ela começa, mas não sabe onde ela termina, tá bom? Se eu souber onde ela termina, a pintura fica feia, não fica uma sombra, fica um elemento, tá bom? E eu vou fazer isso por todo ao redor do meu desenho, ok? Então, vamos lá. Eu vou pintar para vocês uma folhinha, um caju e uma florzinha. É por isso que eu vou começar aqui embaixo. Vocês vão começar lá por cima para a mão de vocês não sujar, para não pegar a manga e vocês manchar o pano de vocês, tá bom? Eu vou pintar aqui embaixo primeiro, porque eu vou deixar secar e esperar vocês pintarem lá em cima a folhinha primeiro, tá certo? Então, eu vou começar aqui por baixo, vocês sempre vão começar lá por cima, para não sujar com a manga, tá certo? Se não suja a manga da camisa, suja todas as roupas, como as minhas, que estão todas manchadas. Olha só, pessoal. Para fazer a folhinha, eu vou pintar com o verde oliva e vou preencher não toda a superfície da folha. Eu vou preencher bem os branquinhos, muito bem os branquinhos, e vou ir puxando para a ponta, certo? Eu puxo para a ponta. E agora eu pego o siena natural e puxo da ponta para trás. Aí uma cor também já vai entrando na outra. Olha só. Terminei. Eu lavo muito bem o meu pincel e seco muito bem o meu pincel também. Tá bom? Tenho que secar bem o meu pincel, porque senão ele borra a pintura. Sempre para colocar no branco, pincel limpinho, pega de um lado a tinta, de outro sem tinta. Começo aqui do fundo, virado para fora. Terminei, esfumo um pouquinho. Eu não esfumo tirando a bordinha, eu deixo aquela bordinha mais grossa, tá? Como já ensinei nas outras aulas. Eu deixo a bordinha mais grossa porque ela fica definidinha. Lavo o meu pincel, seco muito bem
Pego a outra tinta, um lado sim, um lado não, viro para fora. O pincel bem inclinado, sem inclinação, tá, gente? Retinho. Posso ir esfumando também já. Limpo o pincel, pego, esfumo, limpo o pincel, passo, um pouquinho mais, esfumo. Você não pode carregar muito o teu pincel, tá bom? Porque se tu carregar muito o teu pincel, ele vai ficar aquela borda imensa de tinta branca. Isso aqui não é a pintura em braille, tá? Porque depois não pode ficar grosso para a mão pegar e ficar grosso. Você pega o siena natural, o siena natural não, você pega o sépia. Eu tô pegando jacarandá, mas o terra queimada eu tô usando. Vocês pegam o sépia, tá, gente? Que é mais fácil. Se quiser usar o terra queimada, também pode. Mas ele é um pouquinho mais chato de usar. Sempre essa nervurinha, gente, vai de dentro para fora. Aqui também. Não pode ser para lá. Tem que ser para cá. Ok? Agora vamos lá no caju. Depois, durante a aula, que vocês sabem, eu estou gravando esses vídeos, mas a gente tem aulas online, eu vou ficar com as meninas aqui para eu ver o que cada uma está fazendo. Ok, pessoal? Então, nós vamos pegar agora, depois do branco, do amarelo, limão e do amarelo ouro, nós vamos pegar o vermelho. Vocês viram que eu deixei uma bordinha para passar cada uma para o vermelho, não preciso deixar. O vermelho é uma cor bem consistente. Então, eu posso passar ele depois, tá? Mas é pouquíssimo vermelho. Porque se eu passar muito, eu vou invadir o amarelo, vou invadir o branco, tá? É um pouquinho, eu passo um pouquinho e esfumo. Olha só, tá faltando alguma coisa nesse caju. O que que tá faltando aqui? Uma sombra aqui embaixo. Aqui, gente, tudo vai sombra, tá? O único que não tem sombra é esse aqui que ele tá por cima. Os outros têm sombra. Então, para isso, eu vou pegar um pouquinho do meu sépia e vou passar aqui fazendo essa sombrinha. Passo na minha mão, é só a sujeirinha, tá, gente? O sépia, se eu passar muito, ele vai ficar uma fruta estragada. Então, é só um pouquinho de cor, tá bom? Agora, antes de eu terminar o caju, eu vou pintar a castanha. Por quê? Porque depois eu vou passar o branco aqui, aí eu não estrago. A castanha eu vou usar o siena natural. Siena natural, vou da ponta para cima, puxando e desço com o sépia. Ó, gente, vocês viram que eu só coloquei a cor aqui e desço esfumando, tá? Porque senão ele fica muito forte, uma cor invade a outra e toma conta da outra, não pode, tá bom? Gente, depois, quando nós começarmos a pintar, eu vou ensinar vocês bem direitinho ali na reunião, tá bom? Olha só. E eu passo o branquinho aqui na pontinha. Certo? Depois que eu terminei de pintar a castanha, eu vou fazer o acabamento do meu caju, que é esse branco aqui. Beleza? Pronto, terminei o caju. Agora eu vou pintar uma florzinha para vocês verem, tá? Vamos lá. Passo o cinza lunar aqui. Sempre de dentro para fora. Eu pego o branquinho com o pincel pequenininho e vou dando uma voltinha com ele. Olha só, esse movimento aqui. Pego o meu pincel número 0. Passo o amarelinho,
os miolinhos ficam bonitinhos com amarelinho, né? Passo um pouquinho de branquinho, um pouquinho de sépia e faço com o meu pincel bem fininho aquelas ramificaçõezinhas aqui para ela ficar uma florzinha bem linda. Tá bom? Isso, gente. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa folha dobrada aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o escuro aqui e o clarinho aqui, tá bom? Porque essa partezinha é dobrada por cima da outra. Então, eu vou passar o escuro aqui e o clarinho aqui. Aqui também, vou passar o escuro aqui por baixo e o clarinho aqui por cima. Tá certo, gente? Então, esse é o videozinho de hoje. Depois eu posso fazer, depois de tudo prontinho, eu ainda posso fazer uns galhozinhos que dão aquele charme na minha pintura. Tá bom? Mas isso depois, se precisar. Tá certo? Então, é esse o videozinho da aula de hoje. Agora, vocês fazem a pintura de vocês.